Oi, eu sou a Rauliane Batista e nós vamos falar tudo sobre custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. Para produzir um produto ou um serviço, quanto custa? Desta forma, nós vamos ver que podemos questionar, por exemplo, um empresário. E se nós perguntássemos para ele exatamente quanto ele custa para produzir o seu produto? Poucos terão a resposta na ponta da língua. Aliás, preço correto e diminuição dos custos são os fatores muito almejados pelos empreendedores e que o primeiro passo para alcançá-los é entender os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis da sua empresa. Isso é uma situação bem preocupante, já que tem que ter uma informação essencial para a gestão da empresa, para a administração da empresa. Com isso tudo, ele vai sempre ter o que para seu objetivo? A redução dos custos e com isso vai analisar também, por último, a precificação dos produtos. Então, qual é a diferença dos gastos, custos e despesas? Gastos são todos os desembolsos da sua empresa, ou seja, tudo que sai do caixa. Aqueles produtos que vocês provavelmente não estão, ou neste caso algum tipo de serviço que provavelmente não estão prevendo para poder ter como uma aplicação, um investimento dentro da empresa, vai ser dado como desembolso. Ou seja, é um gasto que a empresa tem e que sai do caixa da empresa sem previsibilidade nenhuma. Qual é a diferença entre gastos, custos e despesas, então? Despesas são todos os gastos que a empresa precisa para manter a sua estrutura funcionando, mas diretamente não contribuem para a geração de novos itens a serem comercializados, algum produto novo ou um serviço novo que será oferecido para o seu consumidor. Em outras palavras, são gastos que não estão diretamente ligados ao objetivo final do negócio. Geralmente, despesa é o dinheiro que vai para a administração da empresa, como, por exemplo, área comercial, marketing, desenvolvimento de produto e até mesmo financeiro. Então, despesas são todos os gastos que a empresa precisa para manter sua estrutura funcionando, ou seja, ela não está incumbida diretamente para a produção de algum outro tipo de produto, mas ele está ali para poder agregar o valor para aquele item que vai ser comercializado ou fabricado. E os custos? São os desembolsos que podem ser atribuídos ao produto final. Sempre podem ser atribuídos ao produto final, ao produto acabado. Isso significa que são todos e quaisquer gastos relativos à aquisição ou à produção de mercadoria, como por exemplo a matéria-prima, a mão de obra e gastos gerais de fabricação. Nisso temos como exemplo a depreciação de máquinas e equipamentos. O que é depreciação neste caso é quando você adquire um produto e ele com o tempo tende a perder um determinado valor. Só que no final das contas ele até acaba, se ele ainda está em pleno funcionamento, essa depreciação com a perca de valor que ele vai adquirindo com o passar do tempo, se ele ainda está inteiro e ainda produzindo para a fábrica, ele passa neste caso a não ter mais prejuízo para a empresa, ele passa até a dar um valor mais significativo, exatamente porque ele ainda está sendo usado, porém não vai ter mais nenhum gasto em cima dele, nenhum custo em cima dele. Mas outro tipo de custo que nós temos, por exemplo, que é usado para a fabricação geral de algumas mercadorias, é a energia elétrica. Ele está incumbido diretamente para a produção de alguma mercadoria, de algum serviço, por exemplo. A manutenção dos equipamentos que vão estar envolto daquele produto que vai estar sendo fabricado. Todos os equipamentos, eles precisam de manutenção. Um parafuso que se solta de uma esteira,
é necessário que você tenha essa esteira funcionando, contudo, você vai precisar de uma manutenção para que ela não possa, no meio da produção, ter um colapso e fazer com que a produção inteira passe sem ser percebida, né? Neste caso, uma produção toda pausada por conta da falta de manutenção. Então, gera um custo. Precisa-se de manutenção. Materiais de conservação e de limpeza da fábrica. Uma fábrica, ela sempre tem que estar atendendo às exigências de qualidade. Com isso, é necessário que façamos, então, sempre a conservação e a limpeza de tudo que está ali dentro da fábrica, principalmente o ambiente, que às vezes vai atender a essas legislações e para que o produto tenha no final um requisito de qualidade atendido para que assim ele possa ser vendido posteriormente para o consumidor externo ou cliente, né, no final. Viagens de pessoas ligadas à fábrica. Podemos citar como exemplo as pessoas que estão indo para fazer treinamentos. É um custo, porém eles vão estar incumbidos diretamente à produção de mercadorias, fazendo com que aquele produto vai ter um ganho a mais por conta de que determinados funcionários daquela empresa, daquela fábrica, pôde realizar um treinamento para aperfeiçoar a sua mão de obra. Vamos a seguir dando mais enfoque sobre custos. Quais são os tipos de custos? Como sabemos, os custos são todos os gastos relacionados especificamente à produção de mercadoria ou à prestação de serviços. E eles estão classificados em custos diretos e indiretos e também em custos fixos e variáveis. Os custos diretos e indiretos, por sua vez, têm relação com a facilidade ou a dificuldade na atribuição do valor. Se definir o custo de um determinado produto é mais fácil, ele é considerado um custo direto. No entanto, se há maior dificuldade em atribuir esse valor, ele é considerado um custo indireto. Para entendermos melhor todas essas definições e classificações de custos, vamos aos exemplos práticos. O que é custo fixo? O custo fixo é aquele gasto que existe todo mês, independente da quantidade de vendas, se ele tem aumentado ou não para aquele determinado produto. Este custo também costuma ser chamado de custo de estrutura, em algumas nomenclaturas, já que abrange os gastos relacionados à capacidade produtiva do empreendimento. Ou seja, é muito importante lembrar aqui que os custos fixos significa que o valor é fixo, ou seja, não significa que ele sempre seja o mesmo valor. Ele pode ter uma variação de um mês para o outro, mas ele é fixo. Ele significa que ocorre todo mês. E isso, independentemente da quantidade de produtos vendidos ou não, ou de serviços prestados ou não, ele vai existir. Os custos fixos de uma empresa são, por exemplo, o valor desembolsado pelo aluguel de um espaço ou de uma máquina e os salários pagos aos funcionários de uma operação, de uma fábrica, desde que eles não sejam comissionados, porque senão vira custos variáveis. Imagine o caso de uma fábrica de ração para cachorro. Em um mês, ela pode produzir 15 toneladas de ração, enquanto no mês seguinte a produção pode chegar a 25 toneladas ou cair para 10 toneladas. Em qualquer um dos casos, os custos fixos com a manutenção periódica, como o aluguel, eles se mantêm, já que independentemente da rotina de produção ou das vendas que ali foram alcançadas naquele mês.
E o que é custo variável? Ao contrário do custo fixo, o custo variável é aquele que sofre uma alteração em curto prazo, geralmente relacionados a variáveis de produtos e nas vendas. Como exemplo, podemos destacar a matéria-prima, os insumos produtivos, os tributos. Ou seja, quanto mais a empresa vender, maior será o seu custo variável, pois há uma relação direta entre os dois fatores. Ele tem uma variação mensalmente. No caso da fábrica de ração, os custos dispensados com a compra da matéria-prima, como a carne, o milho, serão variáveis caso ocorra uma queda ou um aumento na produção. E nas vendas também. Esse é também um custo que não pode ocorrer em alguns meses, se não houver vendas. Se não tem vendas, não terá custos variáveis. Então, dependendo do tipo de produto que vai ser fabricado pela empresa, ele vai ter uma variação, principalmente com a demanda dos seus produtos, que vão sofrer uma alteração na quantidade de fabricação para aquele mês, podendo ser diferente de um mês para o outro. Então, ao contrário dos custos fixos, o custo variável é aquele que sofre uma alteração em curto prazo, podendo ser de semana por semana, de mês para mês, a cada trimestre. Isso depende do nicho de mercado. Exemplo de custos diretos são as matérias-primas e a mão de obra direta. Ou seja, o que é custo direto então? A classificação dos custos diretos envolve aqueles que são diretos e indiretos. Essa é a classificação dos custos. São dessas duas formas, diretos e indiretos. O custo direto, então, é aquele para o qual é mais fácil atribuir um valor, ou seja, que é mensurável, sem dificuldades, sem a necessidade de ratear, dividir, o que é relacionado diretamente ao produto final. Para calcular o custo direto unitário, é recomendado que a empresa tenha um sistema de requisitos relacionados ao consumo de materiais e de um sistema de apontamentos que permita relacionar o tempo e o trabalho realizado por cada funcionário. Assim, soma-se os gastos com as compras das matérias-primas que usa-se para fabricar o produto, aos gastos da mão de obra direta, que são as pessoas que estão trabalhando diretamente com o produto, fabricando o produto, e divide-se pelo valor da quantidade de produtos que foram produzidos em um determinado período, podendo ser em meses, semanas, lotes e assim por diante. Vai depender do tipo como a fábrica utiliza os seus métodos de fabricação. Então, o que é custos indiretos? Ao contrário dos diretos, os custos indiretos são aqueles que é difícil atribuir um valor para qual unidade produzida, para cada uma dessas unidades. No caso da indústria de ração, por exemplo, seria quase impossível determinar os custos exatos de água ou de energia elétrica para produzir cada quilo de produto. Quer dizer, no caso dos custos indiretos, a atribuição não é tão simples como nos diretos. Para calcular os custos indiretos, é utilizado o critério de rateio, divisão, no qual é definido um valor aproximado para os custos de cada unidade do produto para que possa ser calculado. No caso do cálculo da água da fábrica de ração, por exemplo, é quando pegamos o valor total do gasto em um mês e dividimos proporcionalmente entre cada quilo de ração. Dessa forma, é provável que você consiga fazer o rateio de custos indiretos, aquele que não está envolvido diretamente à unidade de produção, mas que ele é muito importante para produzir aquele produto. Sem ele também a fábrica não conseguirá fazer os seus produtos. Ele existe dentro da empresa e precisa dele também para produzir.
os métodos de custeio, então? Agora que você já sabe o que e como são classificados os custos, precisa verificar como apurá-los em sua empresa. Isto é, qual o método de custeios que melhor atende ao seu negócio. O método de custeio variável, que é uma palavra-chave, é um dos mais utilizados na indústria e no comércio. Neste modelo, o mais importante é avaliar a quantidade de matéria-prima utilizada na produção dos itens que vão ser comercializados pelaquela empresa, utilizando os custos diretos e variáveis. Assim é feito o cálculo simples da quantidade da matéria-prima necessária para produzir cada peça e do produto dessa matéria-prima, a fim de definir qual é o custo necessário para produzir cada unidade. Já o método de custeio por absorção, que é outra palavra-chave, é um pouco mais complicado, pois utiliza todos os custos da área de fabricação, seja eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Outra diferença é que nesse método leva em conta apenas os produtos vendidos, ou seja, aqueles que estão em elaboração ou que ainda não foram comercializados ou contabilizados no custo por absorção. Como todo processo, como toda fabricação que envolve vários métodos e números para fazer os cálculos, contar com uma planilha para auxiliar nessa atividade é muito importante. Você não acha? Então, é provável que sempre você consiga achar nos sites, em pesquisas realizadas na internet, algumas planilhas que lhe poderão ajudar a fazer esses tipos de cálculos para poder minimizar o seu sofrimento na hora de poder fazer as contas de quanto vai ter o seu produto para ser precificado. E com ela você vai conseguir, dependendo da planilha, você vai conseguir aplicar os dois métodos para dentro da sua empresa. Cuidado com os custos. Ele é essencial para a saúde financeira da empresa. É com ele que vai determinar com que a empresa possa ter o seu retorno financeiro alcançado. Porque práticas erradas envolvendo os custos pode resultar em prejuízos, como ocorre com a má formação de preços e com o mau planejamento orçamentário empresarial. Mais além de saber o que são os custos e como eles são classificados, é importante que você possa contar com boas ferramentas de planejamento e de controladoria.